Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Saber Direito. Meu nome é Eric Vidigal, eu sou doutor e mestre em Direito pela PUC de São Paulo e professor de Direito Processual Civil em cursos de graduação, pós-graduação e em cursos preparatórios para concursos públicos. Nessa semana nós estamos desenvolvendo aqui o curso Processo Civil de Conhecimento e eu conto com a participação aqui nos estúdios da TV Justiça, da Poliana, do Lorival e da Natália. E você, espectador, pode também participar conosco diretamente, enviando seus comentários, suas sugestões, seus questionamentos para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Sempre lembrando que é importante identificar no e-mail o professor e o curso, o professor destinatário dos questionamentos e o curso para que nós possamos, enfim, no momento oportuno, responder a estes questionamentos. O curso chegou ao seu último encontro. Hoje é o nosso 5º encontro e o tema reservado para hoje diz respeito à antecipação dos efeitos da tutela, que alguns chamam de tutela antecipada ou do Instituto da Antecipação de Tutela. Para desenvolver esse tema, que para mim é um dos temas mais fascinantes do direito processual civil, é um tema que não raras vezes leva a questionamentos, divergências doutrinárias, jurisprudenciais e que está em constante evolução, em constante discussão. Me parece que uma forma mais adequada de abordar esse tema a fim de solucionar o máximo de questões possíveis seria fazer uma explanação a respeito desse instituto, mas de uma maneira comparativa com aquele outro instituto que muitas vezes leva à confusão, que é o Instituto das Medidas Cautelares. Então, basicamente, a gente pode trabalhar aí a figura da antecipação dos efeitos da tutela em paralelo com as medidas cautelares, trazendo as duas medidas, os dois institutos de direito processual civil, para um plano maior, para um plano em que nós trataremos de uma maneira ampla de uma figura denominada tutelas de urgência. Essas tutelas de urgência, via de regra, são aquelas tutelas, aqueles atos processuais, aquelas medidas judiciais que são postas à disposição das partes envolvidas num processo e até mesmo postas à disposição do condutor do processo, que é o juiz, para que toda vez que seja identificado um risco de perecimento do objeto em litígio, por meio dessas tutelas de urgência, nós possamos preservar uma determinada situação fática, preservar uma determinada situação jurídica, a fim de que no momento oportuno, quando o mérito da decisão for discutido, a sentença proferida, ela tenha força, ela tenha eficácia, ela não se perca no tempo em razão justamente de um perecimento do objeto que ocorreu no curso do processo. E essas tutelas de urgência, a gente pode dizer aí, trabalhar basicamente uma classificação em tutelas de urgência de natureza cautelar, tutelas de urgência de natureza satisfativa e, particularmente, eu gosto de trabalhar uma terceira espécie, que seriam as chamadas tutelas de urgência de natureza mista. As tutelas de urgência de natureza cautelar são aquelas que, como o próprio nome indica, elas visam, por cautela, a preservar uma determinada situação fática ou jurídica, a fim de assegurar a eficácia da decisão que será proferida futuramente em um processo de conhecimento ou em um processo de execução. Nós temos aí várias espécies de medidas de natureza cautelar. Nós podemos citar, por exemplo, o próprio processo cautelar, que nós vimos aí no nosso primeiro encontro, que é um processo, não é? Assim como o processo de conhecimento, o processo de execução e o processo sincrético, é um processo iniciado por meio de uma petição inicial, o juiz determina a citação do réu, o réu apresenta sua contestação no prazo legal e produz provas, o autor produz as suas provas, o réu produz as suas provas e ao final desse procedimento o juiz então profere a sua sentença. Esse processo cautelar, que da mesma maneira como nós vimos, pode ser manejado de maneira preparatória. Eu preciso daquela medida cautelar de uma forma tão urgente que eu não posso esperar até a propositura da ação principal. Então eu primeiro proponho o processo cautelar e eu tenho até 30 dias depois, caso me seja, por exemplo, deferida uma liminar, a partir do momento do cumprimento dessa liminar no processo cautelar, eu tenho até 30 dias para apresentar a ação principal. Mas esse processo cautelar também pode ser manejado de maneira incidental, no curso do processo. Por exemplo, eu estou discutindo numa ação de cobrança contra um devedor
e eu descubro que esse devedor está dilapidando seu patrimônio. Então eu posso pedir ao juiz a minha ação de cobrança de uma dívida de 50 mil reais. Eu posso pedir ao juiz, por exemplo, que ele arreste, que ele bloqueie bens do devedor, um montante aí próximo a 50 mil reais. Para quê? Para que amanhã, daqui a um ano, daqui a 2 anos, quando a sentença julgar procedente o meu pedido, condene o réu a pagar 50 mil reais, ele tenha pelo menos 50 mil reais de patrimônio para poder honrar com a sua obrigação. Então isso é uma medida de natureza cautelar, na verdade, de maneira mais ampla, um processo cautelar seria então uma tutela de urgência de natureza cautelar. Mas nós temos outras medidas também, outras tutelas de urgência que também teriam natureza cautelar. Nós temos, por exemplo, alguns procedimentos especiais de natureza cautelar, como eu mencionei agora, no nosso exemplo. Nós temos uma figura que é pouco utilizada pelos juízes no curso do processo, mas que é sempre bom lembrar, porque essa figura é inerente à própria natureza da atividade jurisdicional, que é aquela figura denominada poder geral de cautela, basicamente prevista aí nos artigos 798, 799, uma combinação desses 2 artigos do Código de Processo Civil, que diz mais ou menos o seguinte: além das medidas cautelares específicas que este Código regula, o juiz poderá determinar a adoção de quaisquer medidas necessárias à proteção do direito objeto do litígio, toda vez que for verificado um risco de que uma parte cause ao direito da outra uma lesão de difícil reparação ou uma lesão irreparável. Esse poder geral de cautela, ele pode ser exercido, e eu prefiro sustentar que ele deve ser exercido de ofício, ou seja, sem que haja necessidade de provocação formal de qualquer uma das partes, já que aqui está se falando de uma medida de natureza cautelar, que em última análise, em última esfera, se a decisão judicial proferida no processo de conhecimento ou no processo de execução, ela não tiver eficácia, quem sai desprestigiado perante a sociedade é o próprio Poder Judiciário. Então, em última análise, além da medida de natureza cautelar, ela preservar aquele objeto em litígio para assegurar a eficácia da decisão, para satisfazer o vencedor do litígio, em última análise, ela visa a também preservar a própria credibilidade do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, eu gosto de lembrar, o ministro Luiz Fux, ele sempre comenta o seguinte: o Poder Judiciário é o único dos poderes que não tem nem dinheiro, nem as armas, nem uma força armada. O Poder Executivo tem as Forças Armadas, tem a sua polícia, o Legislativo é o dono da chave do cofre, não é? E com isso, com dinheiro e com armas, você consegue coagir. Qual é o poder de coação do Poder Judiciário? É a sua credibilidade. Então, o Poder Judiciário realmente ele precisa estar sempre prestigiado perante a sociedade. Ninguém vai acreditar num Poder Judiciário, ninguém vai aceitar submeter os seus conflitos ao Judiciário se a decisão demorar 10 anos para ser proferida e quando proferida ela não servir para nada, porque o direito já se perdeu no tempo. As pessoas vão preferir voltar para o método de autotutela, de legítima defesa dos seus interesses, né? Nesse caso talvez nem tão legítima. Mas, então nós temos aí, como tutelas de urgência de natureza cautelar, eu já falei do processo cautelar, falei do poder geral de cautela, falei de alguns procedimentos especiais de natureza cautelar. Nós podemos também falar de uma medida cautelar lato sensu, né, que seriam aquelas medidas previstas nos regimentos internos, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal. É possível sempre encontrar ali um capítulo dedicado às medidas cautelares, que nada mais são do que aquilo ali é um procedimento específico que vai ser manejado toda vez que for necessária a concessão de uma tutela de urgência de natureza cautelar, ou seja, de natureza protetiva, de preservação do objeto em litígio. Claro que no âmbito de um tribunal superior, claro que no âmbito do Supremo Tribunal Federal, muitas vezes a tutela de urgência que é requerida por um recorrente seria no sentido de atribuir um efeito suspensivo, por exemplo, ao recurso extraordinário, ao recurso especial, que por natureza não gozam deste efeito, não é? O efeito de impedir a execução provisória da sentença proferida em primeiro grau. Essas medidas cautelares previstas no regimento, elas, dependendo de cada regimento, elas vão ter o seu processamento, mas o que é interessante analisar no que diz respeito ao gênero tutelas de urgência de natureza cautelar é a questão dos requisitos autorizadores. Via de regra, a doutrina, interpretando dispositivos específicos do Código de Processo Civil, entende que para que sejam concedidas medidas de natureza cautelar,
a parte requerente vai ter sempre que demonstrar a presença de dois requisitos, o fumus boni iuris e o periculum in mora, né? Basicamente a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Fumaça do bom direito, o nome indica, fumaça. O que seria a fumaça do bom direito? Um indício, a fumaça é um indício de fogo. Então, o indício de que aquele direito alegado pela parte, ele é provável, existe uma probabilidade que aquele direito alegado seja verdadeiro. Essa é a fumaça do bom direito. Então, disse que a cognição, a análise do juiz a respeito de um pedido de natureza cautelar é uma análise horizontal e não vertical, não aprofundada. É apenas uma análise de probabilidade. Já no plano do periculum in mora, nós temos aqui o chamado perigo da demora, ou seja, é aquela demonstração de que, em razão da demora da tramitação do processo, o objeto em litígio pode sofrer um dano irreparável ou de difícil reparação. Então, basicamente, é o periculum in mora que sustenta a ideia de cautelaridade, de necessidade dessa medida protetiva. Avançando, então, para o âmbito das medidas ou das tutelas de urgência de natureza satisfativa, aqui a gente já vai ter uma situação um pouco diferenciada. Porque quando eu falo em natureza satisfativa, o meu foco não é a proteção do direito ou do bem objeto do litígio. Satisfatividade, eu estou focando no próprio interesse daquele que submeteu a questão à apreciação do Poder Judiciário. Se eu, basicamente, quisesse fazer uma comparação entre uma medida de natureza cautelar e uma medida de natureza satisfativa, eu posso utilizar um exemplo, que é bem simples, até de certa maneira infantil, mas que torna de maneira mais clara a diferença dessas duas medidas, né, dessas duas naturezas. Se o objeto, por exemplo, de um litígio é um pote de sorvete, né, se eu quero apenas uma medida de natureza cautelar, ou seja, senhor juiz, enquanto a gente discute, o sorvete está derretendo. Pega o sorvete, coloca na geladeira até decidir de quem é. Essa é uma medida de natureza cautelar. Agora, se eu digo, senhor juiz, está aqui a nota fiscal, está aqui o recibo da loja, está aqui uma série de documentos que demonstram que realmente eu comprei o sorvete e o réu se recusa a me entregar, está muito calor, o sorvete está derretendo e eu quero tomar o sorvete. Senhor juiz, eu quero antecipadamente a entrega desse sorvete porque eu já quero tomar esse sorvete. Se lá na frente o senhor entender que é do réu esse direito, eu posso repor esse pote de sorvete para ele. Então essa medida teria natureza satisfativa. As medidas de natureza satisfativa, muitas vezes também em razão aí às vezes até de alguns equívocos na técnica legislativa, elas podem ser confundidas com medidas de natureza cautelar. Por quê? Porque em algumas situações, algumas medidas de natureza satisfativa, elas vêm com um dos seus requisitos focando exatamente no perigo da demora, que é um requisito específico das medidas de natureza cautelar. Daí porque alguns doutrinadores, muitas vezes, chegam a afirmar determinada medida de natureza satisfativa não é satisfativa, é cautelar, e em outros termos, em outras situações, uma medida cautelar não é cautelar, ela é satisfativa, quando particularmente eu entendo que seria mais fácil sustentar a existência de uma natureza mista. Né? Algumas medidas, por sua natureza, elas visam a satisfatividade daquele que postula, mas ao mesmo tempo essa satisfatividade ela vem justificada por uma natureza cautelar, ou seja, pelo risco da demora, pelo risco que aquele objeto posto em litígio corre em razão do tempo, né, do tempo de duração de um determinado processo. A medida de natureza satisfativa mais conhecida, mais estudada e até aplicada ultimamente é aquela que vem denominada no Código como antecipação dos efeitos da tutela. E aqui cabe já um pequeno esclarecimento a respeito de técnica legislativa ou de uma impropriedade de técnica legislativa. Muitos autores e em muitos julgados se encontra a expressão tutela antecipada, antecipação de tutela. Mas por que aqui eu estou fazendo questão de frisar a antecipação dos efeitos da tutela? É que, na verdade, a tutela que é buscada do judiciário é aquela tutela que vai vir na forma do reconhecimento do direito. E eu não posso conceber, num Estado democrático de direito, que
respeita todas as garantias de um cidadão, não só em razão dos direitos fundamentais que estão elencados na nossa Carta Magna, mas inclusive aqueles direitos fundamentais e humanos que são consagrados nos tratados internacionais, um país com esse suporte principiológico não poderia tolerar um procedimento judicial em que o autor recebesse uma petição inicial e dissesse: o autor tem razão, reconheço o direito do autor, condeno o réu, agora vamos discutir o processo. Então, na verdade, eu não posso antecipar a tutela jurisdicional que vem na forma de uma declaração judicial ou que vem na forma de uma condenação ou da constituição de uma relação jurídica. Na verdade, quando eu falo em antecipação, o que eu posso postular é a antecipação dos efeitos práticos da decisão, ou seja, dos efeitos que aquela tutela, uma vez concedida, irá produzir. Se eu peço, por exemplo, para um juiz declarar a ilegalidade de uma cláusula contratual, porque essa cláusula contratual é uma cláusula de exclusividade, por exemplo, e eu estou discutindo com a outra parte do contrato ele não cumpriu a obrigação dele, eu cumpri a minha, e tem uma cláusula de exclusividade, já que ele não está cumprindo a obrigação, eu quero poder contratar com um concorrente dele, mas aquela cláusula me vincula. Eu não posso pedir ao juiz que antecipadamente declare a nulidade da cláusula, mas o que vai acontecer lá na sentença quando o juiz declarar a nulidade? Qual é a consequência prática dessa decisão declaratória da nulidade da cláusula processual? A parte vai estar livre daquele compromisso de exclusividade e vai poder contratar com um concorrente. Então eu posso, desde que preenchidos os requisitos, por exemplo, postular ao juiz: seu juiz, enquanto se discute o processo, e aí eu vou demonstrar a presença dos requisitos, que nós vamos comentar durante essa aula, eu posso pedir então que sejam antecipados os efeitos. Olha, já que tem aqui a presença de todos os requisitos, eu quero ficar liberado desse compromisso e quero poder contratar. Lá na frente o senhor decide se realmente eu tinha direito ou não. Um exemplo que a gente costuma ver no dia a dia processual e que ilustra de uma maneira muito simples isso é a questão da inscrição do nome no cadastro de inadimplentes, do SPC, no Serasa. Né? Muitas vezes, isso é muito comum, né? A empresa telefônica, aquele usuário do serviço de telefonia móvel está em dia com suas obrigações perante a operadora, mas a operadora, por um erro qualquer de registro de dados, entende que aquele usuário ele está inadimplente. E vai lá, cobra uma fatura que não é devida e, ao mesmo tempo, inscreve o nome desse usuário no Serasa e no SPC. É muito comum que se procure o Poder Judiciário, muitas vezes pedindo, inclusive, uma indenização por danos morais e dizendo: olha, eu cumpro as minhas obrigações em dia, está aqui o comprovante de que todas as contas telefônicas estão pagas, eu quero ser indenizado porque eu sofri danos morais, eu fui fazer compra numa loja e as pessoas me chamaram de inadimplente, disseram que eu não era um bom pagador e, na verdade, meu nome foi inscrito indevidamente. Agora, senhor juiz, enquanto Vossa Excelência analisa todos os fatos, analisa as provas, para ter certeza se eu mereço ou não ser indenizado por dano moral, eu quero que antecipadamente já seja excluído meu nome do Serasa e do SPC, porque eu quero poder utilizar livremente do meu direito ao crédito, da minha liberdade de crédito, do meu bom nome na praça. E o juiz vai fazer isso, porque a antecipação desse efeito, se o juiz entender que é devida a indenização por dano moral, o juiz está entendendo que aquela negativação foi indevida. Então, como consequência prática daquela decisão, aquela inscrição vai ter que ser cancelada. E essa é basicamente a ideia da antecipação dos efeitos da tutela, e não da antecipação da tutela. A antecipação dos efeitos da tutela, muita gente às vezes confunde e tende a acreditar ou aceitar que ela estaria simplesmente restrita à redação do artigo 273 do Código de Processo Civil. Mas, na verdade, essas medidas de natureza satisfativa elas já existem no nosso Código de Processo Civil desde a sua origem, desde a sua edição em 1973. Se nós pegarmos, por exemplo, um procedimento que é tido como um procedimento específico e que fica difícil de a gente até definir se é um procedimento de natureza cautelar ou se é um procedimento de natureza satisfativa, justamente por aquela questão que eu coloquei ainda há pouco, no meu entendimento é uma natureza mista, reintegração de posse. Se eu
entro com uma ação de reintegração de posse e requeiro ao juiz uma liminar. Senhor juiz, olha, eu saí esse final de semana, viajei, quando eu voltei minha casa tinha sido invadida, o meu terreno tinha sido invadido, eu quero ser reintegrado na posse. Formulo o meu pedido liminar. Se essa liminar for concedida, qual é a natureza dessa liminar? Ela tem natureza cautelar? Olha, seu juiz, se eu não voltar agora para minha posse, se esse processo demorar 3 anos, esses invasores, eles vão construir uma casa, eles vão se estabelecer de uma forma que lá na frente vai ficar inviável cumprir uma sentença de reintegração de posse. Então é melhor que por cautela eu seja reintegrado agora na posse. Tem natureza cautelar? Tem. Por outro lado, se o que eu quero, o provimento final que eu busco é a reintegração de posse, se o juiz conceder essa liminar permitindo a minha reintegração de posse, determinando a força pública que assegure a minha reintegração de posse, uma vez cumprida essa liminar, eu estou de novo investido na posse. E essa medida, então, foi de natureza satisfativa. A meu ver, o melhor seria sustentar uma natureza mista. Agora, por outro lado, aqui nós temos um procedimento que aparenta ter uma natureza mista, né? Mas é inegável que existe essa natureza satisfativa nesse procedimento. Como nós temos outros procedimentos cautelares específicos, busca e apreensão, que também, uma vez que um determinado bem é apreendido, entregue ao autor da ação, liminarmente, aquele procedimento ali se esgota, aquela medida é de natureza satisfativa. E esses procedimentos já vêm previstos aí desde 1973. Porém, o artigo 273, ele traz uma hipótese de antecipação dos efeitos da tutela mais específica, aplicável aí em algumas obrigações de pagamento de quantia certa, a exemplo também do que ocorre com o artigo 461 e 461A, que prevêem também a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela em obrigações de fazer, não fazer e entrega de coisa. Mas o importante aqui é chamar a atenção que cada um desses procedimentos guarda requisitos próprios, requisitos específicos para a sua concessão. Como o nosso tempo é um pouco resumido, para desenvolver um instituto de tamanha importância, eu optei por focar especificamente na antecipação dos efeitos da tutela do artigo 273 do CPC, que é a mais comum, é que a gente trabalha no dia a dia forense e que a gente experimenta também uma maior quantidade de conflitos, de pequenas questões que geram muitas vezes confusões processuais. E essa antecipação dos efeitos da tutela, basicamente, ela trabalha aí com 3 requisitos, né? O caput do artigo 273, ele diz o seguinte: o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendidas no pedido inicial, e aqui uma observação, no caput do artigo 273, o legislador tomou cuidado de dizer que o que a parte pode requerer é a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial. Contudo, nos parágrafos seguintes, nós vamos ver que o legislador abre mão desse apego à técnica e começa a empregar a expressão tutela antecipada e antecipação de tutela. Então, continuando, o próprio caput do artigo 273, ele já traz o primeiro requisito. Mas antes de analisar o primeiro requisito, breves considerações sobre essa primeira parte do artigo 273, que nos chamam a atenção de algumas características importantes dessa antecipação dos efeitos da tutela. Primeiro, diz que o juiz poderá antecipar. Esse poderá deve ser entendido como um deverá, desde que presente os requisitos. E essa interpretação de que deverá conceder, desde que presente os requisitos, ela é muito fácil de ser sustentada. Basta nós imaginarmos 2 processos em curso no mesmo juízo, com situações idênticas, mas partes diferentes. Nada autoriza o juiz a conceder uma antecipação dos efeitos da tutela num caso e não conceder no outro, desde que presente os requisitos. Então, até em homenagem ao princípio da isonomia, né, o juiz ele deverá, desde que presente os requisitos, conceder a antecipação dos efeitos da tutela. E aí o legislador diz que o juiz poderá, mas que deve ser interpretado como deverá, antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela. Então, aqui a gente pode também já perceber que essa antecipação ela pode ser de fragmentos do pedido, ela não necessariamente tem que abraçar todos os pedidos formulados. E aqui até uma dica, na prática processual, no exercício da advocacia,
muitas vezes o advogado ele peca por excesso. É sabido que o judiciário tem uma certa restrição à questão de antecipação dos efeitos da tutela relativas a valores, a entrega de valores, a apreensão de valores e, como por exemplo, aquela situação da ação de indenização por dano moral cumulado com pedido de exclusão do nome do cadastro de inadimplentes. Se eu quero que o juiz atenda ao meu pedido, é muito melhor que eu formule o pedido de antecipação somente no que diz respeito à retirada do nome do cadastro de inadimplentes, porque a questão da indenização, eu até posso pedir antecipadamente, mas vai ser muito difícil do juiz conceder. E se eu pedir de maneira genérica a antecipação de todo o pedido, corre o risco de o juiz também indeferir de maneira genérica esse pedido de antecipação. Então, dando sequência, o caput do artigo 273 diz: o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar total ou parcialmente o pedido trazido na petição inicial. Um outro elemento que nós temos aqui é o juiz poderá, a requerimento da parte. E aqui entra uma questão muito interessante e muito importante. Nós comentamos ainda há pouco que as medidas de natureza cautelar podem ser concedidas inclusive de ofício pelo juiz, por meio do uso daquele poder chamado poder geral de cautela. Agora, o mesmo não pode ser afirmado, pelo menos a princípio, ou de maneira generalizada, com relação às medidas de natureza satisfativa, especificamente a antecipação dos efeitos da tutela. Por quê? Porque, na verdade, uma medida de natureza cautelar, ela tem a finalidade, como eu disse ainda há pouco, de proteger o objeto do litígio e assegurar tanto o cumprimento da decisão como a própria credibilidade do Poder Judiciário. Só isso já justificaria a concessão de ofício. Mas, mais do que isso, quando o juiz preserva o objeto do litígio, ele não está protegendo a parte A ou a parte B. Ele não está beneficiando o autor em detrimento do réu. Ou seja, ele não está abrindo mão da sua imparcialidade. Quando ele concede uma medida de natureza cautelar, ele está simplesmente preservando uma situação fática, uma situação jurídica, a fim de assegurar a eficácia da sua decisão a ser proferida num processo de conhecimento ou de execução. Já no caso das medidas de natureza satisfativa, como a gente está falando da satisfatividade da parte, se o juiz de ofício concede uma medida de natureza satisfativa, uma antecipação dos efeitos da tutela, ele, de alguma forma, está abrindo mão da sua imparcialidade, beneficiando uma das partes em detrimento da outra. Então, por isso, o caput do artigo 273 trabalha com a ideia de que a antecipação dos efeitos da tutela somente pode ser concedida mediante requerimento formal da parte. Uma observação importante aqui: outras medidas de natureza satisfativa, específicas, previstas em lei específica, podem disciplinar isso de outra maneira. Um exemplo, a ação de alimentos. Existe no procedimento da ação de alimentos, que é um procedimento especial, previsão expressa de que o juiz, ao receber a petição inicial da ação de alimentos, fixará os chamados alimentos provisórios, né? E esses alimentos, eles vão ter natureza satisfativa, natureza de antecipação dos efeitos da tutela. E, na verdade, nós temos ali uma cautelar também, no livro do processo cautelar, o procedimento cautelar de fixação de alimentos também. Aí eu tenho provisórios e provisionais. Mas, no fundo, a natureza desses alimentos é a natureza satisfativa, porque a parte que está pedindo necessita gozar, usufruir desse direito imediatamente. E, nesse caso, a lei determina que o juiz vai atribuir isso de ofício. Mas uma questão que se discute aí no âmbito doutrinário também diz respeito à responsabilidade, porque aquele que formula o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ele assume o risco das perdas e danos se, ao final da ação, o juiz entender que o autor não tinha aquele direito. E no caso de uma imposição, né, da atribuição de uma antecipação dos efeitos da tutela de ofício, quem responderia por perdas e danos se o autor não requeriu? Essa é uma questão que abre espaço aí para uma discussão até bastante fértil, mas que, em razão do nosso espaço reduzido de tempo, nós vamos apenas deixar aí como uma provocação à reflexão. Dando sequência, então, o primeiro requisito dessa antecipação dos efeitos da tutela do artigo 273, que vai estar também no caput, diz respeito àquela prova inequívoca que convença o juiz da verossimilhança da alegação. Então, ele diz lá, o juiz poderá antecipar, total ou parcialmente, mediante requerimento, os efeitos da tutela, desde que, havendo prova inequívoca que convença o juiz da verossimilhança da alegação e, então, primeiro requisito, prova inequívoca suficiente para convencer o juiz da verossimilhança da alegação. Alguns autores
principalmente no início dessa discussão, a classificação, diferença de uma medida para outra, chegaram a afirmar, e ainda de fato alguns poucos afirmam ainda, que o legislador, ao trabalhar esse requisito, estaria trabalhando o requisito do fumus boniuris, aquele mesmo da fumaça do bom direito lá das medidas cautelares. Não podemos concordar com essa afirmação por dois motivos, dois argumentos que ficariam facilmente sustentáveis, caso seja necessário num concurso público, numa discussão, às vezes até em sede de recurso, num processo mesmo, que é o seguinte: primeiro, quando o legislador fala em fumaça do bom direito, está falando em probabilidade do direito. Quando o 273 menciona prova inequívoca, não está falando de direito, está falando de prova. E as provas, elas não são dirigidas ao direito, as provas são dirigidas aos fatos. Então, a prova inequívoca é uma prova que não deixa dúvida com relação à validade daquela prova. Então, aquela prova que foi juntada desde a inicial, por exemplo, essa prova inequívoca, ela sendo suficiente para convencer o juiz da verossimilhança da alegação, ou seja, aquilo que o autor está alegando, praticamente é verdade, porque essa prova assim confirma. Né? Então, eu posso dizer aqui que esse primeiro requisito, ao contrário do fumus boniuris, que eu disse para vocês que a cognição é horizontal, aqui eu tenho uma cognição vertical. O juiz tem que realmente aprofundar no exame da questão. Ele vai analisar as provas que já foram pré-produzidas, ele vai analisar os fatos, todos os argumentos, e ele vai praticamente entender que o autor tem razão naquilo que ele está dizendo. Claro que o réu terá a oportunidade de se defender, de demonstrar que aquela prova não é tão inequívoca assim, apresentar provas novas, mas a princípio essa prova já foi suficiente para convencer o juiz. Esse primeiro requisito do CAPT, ele tem que ser combinado com um segundo requisito, e esse segundo requisito ele pode variar, inclusive na sua natureza. Nós temos dois incisos. O CAPT do 273 termina com a conjunção e, né? A conjunção aditiva, e. Então, significa que eu tenho que demonstrar, além da prova inequívoca, uma das hipóteses do inciso primeiro ou do inciso segundo. O inciso primeiro diz o seguinte: havendo fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou, e aí, inciso segundo, havendo manifesto propósito protelatório do réu ou abuso do direito de defesa. Então aqui nós temos duas situações, e eu disse para vocês, a própria natureza dessas duas situações é distinta. Se eu trabalhar o inciso primeiro, que fala do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, basicamente eu posso riscar isso tudo e escrever do lado: perigo da demora, periculo in mora, que é um dos requisitos necessários para a concessão de uma medida de natureza cautelar. E aqui nós vamos encontrar alguns doutrinadores que sustentam que essa antecipação dos efeitos da tutela especificamente teria uma natureza cautelar. Agora, essa natureza não é só cautelar, ela é cautelar, mas ela é satisfativa, já que estamos falando de antecipação dos efeitos da tutela. Por outro lado, o inciso segundo traz uma situação em que é constatado um abuso do direito de defesa por parte do réu ou um manifesto propósito protelatório. O que isso quer dizer? Ora, o réu, muito embora o autor tenha apresentado prova inequívoca que convença o juiz da verossimilhança da alegação, não existe nenhuma urgência ainda constatada, mas o réu, reconhecendo que o autor tem o bom direito e que já apresentou todas as provas que ele não tem como refutar, ele começa a tumultuar o andamento processual para impedir que o juiz profira sua sentença. Então ele recorre indevidamente ou abusivamente, fica atravessando petições, faz carga dos autos, devolve fora do prazo. Então, a partir do momento em que é confirmado ou comprovado esse abuso do direito de defesa ou uma atuação com manifesto propósito protelatório, o autor requer e aí sim o juiz, desde que presente aquela prova inequívoca, pode conceder a antecipação dos efeitos da tutela. Mas nesse caso aqui a natureza não é cautelar, é uma natureza punitiva, uma natureza que é associada até mesmo com aquela ideia da litigância de má-fé. Claro que o reconhecimento da litigância de má-fé resulta na imposição de uma multa de até 1% sobre o valor da causa. A gente está falando ali do artigo 17 e 18 do Código de Processo Civil. Mas nesse caso aqui é uma forma também de fazer com que o réu pare com essa conduta. Né? Bom, você quer tumultuar o processo? Tumultue à vontade, mas o bem vai ficar em poder
do autor. Então, aqui nós já temos dois requisitos, né? O primeiro é um requisito estático, ele sempre vai ter que estar presente, tanto que ele está inserido no caput do artigo 273. Já o segundo requisito, ele vai variar de acordo com a natureza. Natureza punitiva, inciso segundo, natureza cautelar, que eu prefiro sustentar como mista, o inciso primeiro. Mas nós temos também um terceiro requisito. Lá, salvo engano, no parágrafo 2º do artigo 273, o legislador diz o seguinte, que a tutela antecipada não será concedida quando houver o risco de irreversibilidade do provimento. Isso quer dizer o seguinte, que um terceiro requisito para a concessão dessa medida antecipatória seria a reversibilidade do provimento. Claro que aqui a doutrina mais moderna e até a jurisprudência mais atual e até a jurisprudência já tem evoluído no seguinte sentido. Essa vedação ela não é absoluta, não é? Se na análise do caso concreto a não concessão da medida puder colocar em risco o objeto, nesse caso o juiz poderia sim conceder essa medida mesmo se ela fosse irreversível. Porque o que a gente tem no dia a dia, né, podemos pegar aí dois exemplos que são muito comuns e extremamente importantes. Aqui no Distrito Federal nós temos um número de leitos de UTI reduzido no que diz respeito ao tamanho da população. Então é muito comum que alguém que tem algum problema e tenha necessidade de ser internado numa UTI, chegue na rede pública e não tem UTI, não tem leito funcionando, os que têm estão ocupados. Então, os familiares daquele paciente vão ao judiciário, ingressam com uma ação, muitas vezes, e pedem que o poder público seja condenado a remunerar um hospital particular, e aí sim que essa pessoa possa então ser internada num leito de UTI, de um hospital particular, com as despesas sendo custeadas pelo poder público, já que a saúde é um dever do Estado, está previsto na nossa Constituição. Nesse caso, a família pede uma antecipação dos efeitos da tutela, né? E a medida aí é de internação imediata na UTI. Esse paciente pode, inclusive, depois de 5 dias, vir a falecer. Como é que a gente vai reverter essa medida? É uma medida irreversível. Porém, se ela não for concedida, não tem como a gente depois discutir, porque o paciente pode vir a falecer sem a internação também. Um outro exemplo também que é muito comum é a discussão com planos de saúde. Não são raras as situações em que o plano de saúde se recusa a prestar um determinado serviço, a realizar uma cirurgia, cirurgias cardíacas, de repente o fornecimento de algum material específico, ou a realização de algum exame, de algum procedimento. Nesses casos também, né, é comum que a família daquele paciente procure um advogado, esse advogado propõe uma ação pedindo o cumprimento de uma obrigação de fazer em face da seguradora e pede a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a seguradora realize aquele procedimento, autorize a realização daquele procedimento. Uma medida que, a princípio, também é irreversível. Uma transfusão de sangue é irreversível. Eu não posso depois ir lá e devolver o sangue. Então, a ideia aqui não é que eu não posso, que existe uma vedação absoluta à concessão de uma medida antecipatória se o provimento for irreversível. O que a gente tem que entender é que se ele não puder ser reparado, porque no direito o que não pode ser cumprido in natura, aquela obrigação que não pode ser cumprida in natura, ela sempre será convertida em perdas e danos. E algumas situações, não é? Claro que a conversão em perdas e danos não repara, não justifica, não é uma situação de realização da justiça. Alguém que perde um ente querido em razão de um acidente, como aconteceu recentemente com aquele jogador de basquete, não tem indenização que vá reparar aquele prejuízo. Mas o direito aceita essa conversão em perdas e danos dessas situações em que a obrigação in natura não pode mais ser alcançada. Então aqui a gente tem já os 3 requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, e aí algumas observações que esses parágrafos, né, na verdade são 7 parágrafos que o artigo 273 contempla, regulam. Então, basicamente a gente vai ter um parágrafo que diz o seguinte: concedida ou não a tutela antecipada, o processo seguirá até final julgamento. O que significa isso? Na verdade, é o legislador chamando a atenção, apesar da impropriedade técnica, dizendo o seguinte: olha, mesmo que o juiz conceda a antecipação dos efeitos da tutela, esse não é o julgamento definitivo. O processo tem que seguir até o final. Eu tenho que ouvir outra parte, a gente tem que produzir prova até que a sentença seja proferida. E da própria redação desse parágrafo a gente percebe o equívoco.
né? Se a tutela fosse concedida antecipadamente, não haveria final julgamento. Então, quando a antecipação dos efeitos é concedida, o processo segue até final julgamento. Um outro parágrafo, ele diz que a antecipação dos efeitos da tutela pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo em decisão fundamentada. O que o legislador está trabalhando aqui? O legislador está, basicamente, sem que isso esteja de maneira expressa, dizendo que uma tutela que já foi concedida, ela pode ser modificada ou revogada, então, se ela pode, ela também pode ser concedida a qualquer tempo. É engraçado, é curioso, que o artigo 273 não fala em nenhum de seus parágrafos a respeito da possibilidade de concessão, não fala de maneira expressa, da concessão da medida antecipatória a qualquer momento no curso do processo. Mas uma simples interpretação do inciso 2º do artigo 273, juntamente com esse parágrafo, já nos permite pensar dessa forma. Por quê? Quem pode o mais, pode o menos. Se o juiz pode modificar a qualquer tempo, pode revogar a qualquer tempo, ele pode conceder. Mas, além disso, basta a gente pensar o seguinte: aquela antecipação dos efeitos da tutela que está fundamentada naquela natureza punitiva, aquele inciso 2º que fala quando houver manifesto propósito protelatório do réu ou abuso do direito de defesa, basta a gente pensar o seguinte: em nenhum caso o autor, ao apresentar sua petição inicial, vai poder chegar na petição inicial e dizer, olha, o réu vai abusar do direito de defesa, então eu quero antecipação dos efeitos da tutela liminarmente. Não tem como. O abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu só pode ser aferido no curso do procedimento e depois de uma série de atos praticados pelo réu para que se configure essa natureza protelatória. Então, a partir da interpretação desses dois dispositivos, a gente pode entender que a medida antecipatória ela pode ser concedida tanto liminarmente, né, no início do procedimento, como no curso do procedimento e até mesmo na sentença. E aí, alguns poderiam indagar, mas para que conceder antecipação dos efeitos da tutela na sentença? Se na sentença, o juiz julgando procedente o pedido do autor, o autor já venceu, o autor já tem o que ele queria. E aí a gente tem que lembrar, no processo de conhecimento, como eu chamei a atenção no nosso primeiro encontro, o autor submete fatos ao conhecimento do Estado juiz, formula um pedido, e se esse pedido for julgado procedente, ele recebe de volta, não é o bem da vida discutido, ele recebe um direito declarado. Ele sai da audiência com uma sentença, um papel escrito. E essa sentença não é uma situação concreta, uma situação no mundo dos fatos, o cumprimento da obrigação no mundo dos fatos. Caso o réu que perdeu a ação, ele venha a criar óbices ao cumprimento daquela obrigação de maneira voluntária, o autor vai precisar provocar o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário exerça a coação, né, e faça com que o réu venha a cumprir essa obrigação. Então, na verdade, é interessante sim, aliás, é muito interessante que o autor, na sentença, obtenha, ainda que na sentença, uma antecipação dos efeitos da tutela. Por quê? A sentença ela vai reconhecer juridicamente o direito do autor. E a partir do momento que o juiz antecipar os efeitos da tutela, essa sentença já vai determinar que o réu cumpra aquela obrigação que seria resultado prático da sentença, ou seja, resultado prático daquele reconhecimento. Então, eu até sempre oriento os meus alunos que no exercício da advocacia, uma técnica, né, que eu gostava de utilizar e que a gente não visualiza por aí, às vezes o advogado ingressa com a ação e requer uma antecipação dos efeitos da tutela liminarmente. E aí ele diz que está juntando prova inequívoca e que há a urgência, e aí o juiz entende que aquela prova não é inequívoca. E aí pronto, a parte agrava ou simplesmente abre mão daquela antecipação dos efeitos da tutela. Mas o que acontece na fase instrutória? Na fase instrutória toda a prova é produzida. E a partir do momento que toda a prova é produzida, e a finalidade dessa prova é gerar convicção no juiz, é claro que se o requisito que estava ausente no início do procedimento era a prova suficiente para convencer o juiz, se na fase instrutória, com a produção da prova, o juiz já se convenceu, nada me impede de reiterar esse pedido de antecipação dos efeitos da tutela, pedindo que o juiz o conceda, ainda que na sentença. É uma questão que não foi ainda discutida doutrinariamente, nós não temos ainda decisões a respeito do assunto em tribunais superiores, mas no exercício da advocacia eu já tive a oportunidade de experimentar e de maneira exitosa a construção dessa tese. Então, basicamente, até aqui, a gente
pôde analisar aí essa figura do 273, fica faltando apenas 2 parágrafos que foram inseridos numa reforma posterior, mais recente, o parágrafo 6º e o parágrafo 7º. O parágrafo 6º fala de uma antecipação dos efeitos da tutela que é permitida toda vez em que um ou mais dos pedidos, né, eu formulo vários pedidos na inicial, e um ou mais desses pedidos ele reste incontroverso, ou seja, o réu simplesmente não se manifestou ou concordou com um determinado pedido. Nesse caso, o juiz está autorizado a antecipar os efeitos da tutela. Já que não há controvérsia, não tenho o que discutir, vamos antecipar. Mas a doutrina tem evoluído na interpretação desse parágrafo. Na verdade, um dos primeiros grandes doutrinadores que debruçaram sua atenção sobre esse tema, o professor Nelson Luiz Pinto, professor titular de Direito Processual Civil da PUC de São Paulo e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ. Ele escreveu sobre esse assunto, dizendo que o legislador talvez tenha se equivocado, porque esse parágrafo 6º, que vem na forma de uma antecipação dos efeitos da tutela, na verdade seria um julgamento antecipado da lide, mas um julgamento parcial antecipado da lide. Então que talvez ele merecesse uma alocação topográfica, ou seja, uma alocação no Código de Processo Civil, lá no artigo 330, e não no artigo 273. Mas, independentemente da sua interpretação doutrinária, esse parágrafo 6º autoriza o juiz a conceder, então, a antecipação dos efeitos da tutela, toda vez que um ou mais dos pedidos cumulados restar incontroverso. E, por fim, o parágrafo 7º, que talvez seja o parágrafo mais eficaz ou mais eficiente, na verdade, de toda essa alteração da redação do Código de Processo Civil, ele diz mais ou menos o seguinte: se o autor, a título de antecipação dos efeitos da tutela, requerer provimento de natureza cautelar, o juiz poderá, desde que presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental no processo. Resumindo, se o autor pede errado, ele quer uma medida de natureza cautelar, mas ele pede dizendo que o que ele está buscando é uma medida satisfativa, uma medida de antecipação dos efeitos da tutela, o juiz está autorizado, a partir da inserção desse parágrafo 7º, a conceder essa medida de natureza cautelar nos próprios autos do processo de conhecimento ou do processo de execução. Então, com isso é que aquilo que a gente comentou em outra oportunidade, numa das aulas, foi até objeto de uma das perguntas, se o processo cautelar teria sofrido uma considerável alteração, né, nessas reformas do Código de Processo Civil, da mesma maneira que o processo de execução, e eu disse, olha, um parágrafo conseguiu simplesmente tornar obsoleto o processo cautelar incidental. Né? Basta hoje que eu, com uma simples petição, se eu posso, pedindo errado, conseguir a medida cautelar, pedindo certo mais ainda. Então eu posso atravessar uma simples petição para o juiz do meu processo, pedindo a concessão de uma medida cautelar, e desde que presentes os requisitos, fumaça do bom direito e periculo in mora, o juiz está autorizado a conceder. Até porque vale lembrar que o juiz até de ofício pode conceder medidas de natureza cautelar. Bom, feitas essas considerações, eu vou passar aqui a palavra para os nossos convidados. Algum de vocês tem perguntas a respeito da aula de hoje? Então, a Poliana. Professor, qual é a diferença entre tutela antecipada e cautelar? Então, basicamente, essa pergunta é muito comum. É uma pergunta que, na verdade, abre espaço para toda essa discussão que a gente teve hoje. Né? Mas, resumidamente, a gente tem que trabalhar com a natureza satisfativa da antecipação dos efeitos da tutela e com a natureza cautelar, natureza de proteção da medida cautelar. Na medida de natureza satisfativa, o que eu quero? Eu quero o gozo, eu quero usufruir daquele direito que eu estou postulando. No caso da cautelar, eu quero proteger, eu quero preservar o objeto do litígio para que a sentença, ao final, proferida, ela seja eficiente. Outra pergunta? Eu tenho. Tá. Professor, qual a diferença entre processo cautelar, ação cautelar, procedimento cautelar, medida cautelar e liminar? Bastante coisa. Bom, essa também é uma pergunta que ela traduz perguntas que são comumente feitas em sala de aula. Existe uma tendência à confusão de todos esses institutos. Mas, basicamente, a gente tem que, primeiro, pensar o seguinte. Vamos distinguir medidas de natureza cautelar das medidas de natureza satisfativa. Aí você disse, processo cautelar. Processo cautelar é uma espécie, né, é uma medida de natureza cautelar. Então, eu posso pensar na medida cautelar como um gênero. Esse gênero medida cautelar, todos aqueles atos que são adotados pelo juiz
eles podem ser trabalhados como um gênero. O gênero medida cautelar, ele comporta aí um processo cautelar, processo que depende de uma relação processual, petição inicial, citação, contestação e sentença. Ele pode abraçar como medida cautelar aquelas chamadas medidas cautelares previstas nos regimentos internos dos tribunais, não é, do STJ, do Supremo. Pode abranger o poder geral de cautela. O poder geral de cautela é uma medida cautelar, uma medida de natureza cautelar, lato sensu. Alguns procedimentos cautelares. Agora, basicamente aí, que é interessante, o último que você perguntou foi a liminar, né? Às vezes, é comum a pergunta assim, qual a diferença de liminar para cautelar? Qual a diferença de liminar para tutela antecipada? E aqui tem um ponto mais importante, porque aqui a gente está falando até de uma questão relativa à linguagem, né? Liminar, eu até brinco com os meus alunos, eu digo o seguinte, olha, perguntar a diferença de liminar para cautelar é a mesma coisa que perguntar a diferença de uma maçã para uma fruta. Eu não tenho como analisar a diferença porque eu estou falando de gênero e espécie. Então, liminar é uma espécie de ato processual praticado pelo juiz. Que ato? Depende. Pode ser uma decisão interlocutória, pode ser uma sentença. Como assim uma sentença liminar? O juiz recebe a petição inicial, indefiro por inépcia. Essa sentença não foi liminar? Liminar vem do latim, não é? A etimologia do termo vem de liminis. Liminis significa início. Então, uma decisão liminar é toda decisão proferida no início do procedimento. Então, seja ela de natureza interlocutória, seja uma decisão, né, como uma sentença mais forte, a gente está falando de uma liminar. Agora, uma liminar, ela pode ter natureza cautelar e uma liminar pode ter natureza satisfativa. Então, na verdade, eu não vou pensar em liminar só na ideia de cautela. Eu posso ter liminares na ideia de satisfatividade do direito. Tá bom? Bom, com isso, nós podemos, então, fazer um breve resumo do que foi discutido na aula de hoje. Basicamente, nós tratamos, né, a finalidade era estudar um pouco a figura da antecipação dos efeitos da tutela, mas para isso nós primeiro fizemos uma classificação mais ampla que trabalhou as tutelas de urgência como gênero esse que abrange como espécies as tutelas de urgência de natureza cautelar, as tutelas de urgência de natureza satisfativa e as tutelas de urgência de natureza mista, como eu gosto de sustentar. Em cada uma delas nós vimos algumas espécies, não é? Dentro da natureza cautelar nós vimos aí o poder geral de cautela, o processo cautelar efetivamente, nós vimos as medidas cautelares estrito sensu previstas nos regimentos, procedimentos cautelares específicos. Já nas medidas de natureza satisfativa, nós vimos aquelas já previstas na redação original do Código, algumas previstas em leis específicas, como na ação de alimentos, vimos aí na ação de reintegração de posse, a liminar concedida na ação de reintegração de posse, e a figura da antecipação dos efeitos da tutela do artigo 273, relacionado com algumas espécies de obrigação, especificamente a obrigação de pagamento de quantia, ou, enfim, de outras naturezas, mas desde que não abrangendo a obrigação de fazer, não fazer e entrega de coisa, porque essas estão reguladas no artigo 461 e 461-A. E com isso nós chegamos ao fim do nosso quinto encontro e do nosso curso. Nosso curso que nessas 5 aulas tentou fazer uma análise panorâmica aí do processo civil de conhecimento. É claro que o tema é muito vasto, normalmente no curso de graduação esse tema leva aí quase 2 semestres para ser esgotado, todo o processo de conhecimento, mas nós buscamos aqui trabalhar questões que sejam mais específicas, mais importantes e até algumas questões mais interessantes. É sempre bom lembrar que mesmo com o fim do curso, as perguntas, a participação dos nossos espectadores com envio de sugestões, críticas, questionamentos, sempre serão bem-vindos e podem ser feitas essas sugestões, críticas e perguntas no e-mail saberdireito@stf.jus.br. E é bom também lembrar que todo esse curso, todas as aulas do programa Saber Direito podem ser acessadas pela internet no endereço www.youtube.com/saberdireitoaula. Assim como outros produtos da família Saber Direito, como o Saber Direito Debate, o Saber Direito Responde, também podem ser acessados pela internet a qualquer tempo no endereço www.youtube.com/saberdireitoresponde e www.youtube.com/saberdireitodebate.
É isso aí, agradeço a atenção de todos vocês, as participações que foram feitas por meio do envio de perguntas, essas perguntas que vão ser respondidas oportunamente no programa Saber Direito Responde. Eu conto com a participação de vocês e agradeço a atenção e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Olá, eu sou Paulo Henrique Gonçalves Portela, professor de Direito Internacional Público, Direito Internacional Privado, Direito Internacional do Trabalho e Proteção Internacional dos Direitos Humanos. Nesta semana, o programa Saber Direito da TV Justiça está apresentando o curso Tópicos de Direito Internacional. Estamos analisando, brevemente, alguns temas importantes do direito das gentes, alguns temas que chamam a atenção da mídia, que chamam a atenção da sociedade e que têm relevância no dia a dia da vida de cada cidadão brasileiro e dos cidadãos de outros países do mundo. Até agora, já tratamos da ONU na primeira aula, já falamos de privilégios e imunidades na aula de número 2 e na última aula falamos de deportação, expulsão e extradição. Nesta aula, nós vamos falar de direito internacional do trabalho à luz das normas da ONU, Organização das Nações Unidas, e da OEA, Organização dos Estados Americanos, o que será o foco do nosso trabalho aqui. Na bancada, eu tenho o Manuel, a Rissandra e o Dalton, que no momento oportuno vão apresentar, se assim o desejarem, perguntas para ampliar os temas que estamos tratando aqui. Se o senhor tiver alguma dúvida, se a senhora quiser comentar alguma coisa, entre em contato conosco, saberdireito@stf.jus.br. Quando escreverem um e-mail para nós, identifiquem o professor e o tema que foi trabalhado na aula, para que possamos mais rapidamente encaminhar o e-mail para a devida resposta, a resposta que virá com a maior brevidade possível. Ditas essas palavras, nós começamos a trabalhar com esse novo tema que é o direito internacional do trabalho. A aula, na realidade, poderia ter um título maior: Direito Internacional do Trabalho na ONU, Organização das Nações Unidas, e na OEA, Organização dos Estados Americanos. Quando se fala em Direito Internacional do Trabalho, normalmente se pensa logo na OIT, Organização Internacional do Trabalho, que é o principal organismo internacional encarregado de promover no mundo inteiro a observância de padrões mínimos no campo das relações laborais. Para isso, a Organização Internacional do Trabalho é conhecida, sobretudo, por suas convenções e recomendações, bem como pelas estruturas dentro da entidade que estão voltadas ao desiderato, a realizar o desejo, a realizar o interesse de que as normas do trabalho no mundo inteiro sejam obedecidas e que em todos os países do mundo haja uma vinculação a pelo menos alguns parâmetros mínimos. E aí nós temos a comissão de peritos, o Comitê de Liberdade Sindical e toda a estrutura daquela organização. Entretanto, quando se fala em direito internacional do trabalho, se fala em algo que é maior do que a OIT. E com efeito, se observarmos bem as normas internacionais de direitos humanos, se observarmos bem os tratados de direitos humanos, o que nós vamos observar no meio de tantas normas voltadas a proteger a vida humana, a proteger a liberdade humana, a garantir a qualidade de vida do ser humano, há normas voltadas ao universo laboral, há normas voltadas a garantir a dignidade humana no ambiente laboral. E isso não é por acaso. O tema trabalho é um tema muito importante. Passamos boa parte do nosso dia no exercício de atividades laborais e, portanto, em todos os momentos em que estamos trabalhando, a nossa dignidade está em jogo. Em todos os momentos em que estamos trabalhando, a nossa qualidade de ser humano como alguém a ser preservado, a ser cuidado, deve estar, digamos, em risco. E, nesse sentido, deve a pessoa, também no universo laboral, ser protegida, ser resguardada contra determinadas situações. Como
as pessoas passam a maior parte do tempo no trabalho, não só no Brasil, mas em todos os países do mundo, é impossível não dizer outra coisa. Trabalho é um tema de interesse internacional. Em todos os países do mundo, as pessoas vão estar preocupadas em trabalhar e como vão trabalhar. Vão estar preocupadas com o direito ao trabalho, mas também o direito a que o seu trabalho lhe realize pessoal e profissionalmente. Então, do Afeganistão ao Zimbábue, para utilizar toda a lista de países do mundo, esse tema trabalho é um tema que preocupa a todos os seres humanos. E preocupa não só por uma constatação fática, lógica, muito simples, mas também porque, como eu acabei de falar, dentro do trabalho há muito que se questionar acerca da proteção e promoção da dignidade da pessoa humana. E quando nós entramos na noção de dignidade humana, nós entramos na noção de direitos humanos e a proteção dos direitos humanos, como bem enfatizamos aqui na nossa primeira aula, quando falávamos de ONU, é algo prioritário. É um tema de maior importância para a sociedade internacional. As nações do mundo, unidas ao redor da ONU, unidas ao redor de objetivos comuns, de princípios comuns, de metas comuns, chegaram a uma conclusão. A proteção da dignidade humana é algo de maior importância, porque só com o ser humano protegido, só com o ser humano resguardado, com o ser humano livre e apto a buscar a sua felicidade, só assim nós teremos um mundo mais tranquilo, mais seguro, mais estável, um mundo de paz, paz que os membros fundadores das Nações Unidas procuraram. Mas o tema do trabalho não é importante no universo internacional apenas por isso. O tema do trabalho também vai adquirir importância na medida em que a existência de determinados padrões trabalhistas em certos países pode vir a dificultar o desenvolvimento de outros países. Hoje, é muito comum escutar os comentários acerca das possibilidades que certas empresas têm em países onde os custos de mão de obra são menores. E como os custos de mão de obra são menores? Às custas de salários menores, às custas da ausência da liberdade sindical, às custas de um ambiente de trabalho menos, digamos, seguro, de um ambiente de trabalho mais insalubre, mais perigoso, às custas, em suma, da saúde, do bem-estar e da vida do trabalhador. Tudo isso barateia o custo de produção, barateia, portanto, as mercadorias, torna determinadas mercadorias mais competitivas no cenário internacional. E com isso, países cuja estrutura econômica comporta uma atenção maior aos direitos do trabalhador, acabam entrando em crise, acabam tendo dificuldades, tá, de atrair investimentos, acabam tendo dificuldades de manter investimentos. Portanto, é importante tratar do tema trabalho no âmbito internacional, porque a forma pela qual um Estado soberano trata os seus trabalhadores pode atrapalhar o processo de desenvolvimento de outro Estado. Então, por todos esses motivos, o tema trabalho vai aparecer, sim, no direito internacional. Como eu já falei, a OIT é a forma clássica de pensar o direito internacional do trabalho. Em outras palavras, quando se pensa em direito internacional do trabalho, nossas mentes remetem logo para a Organização Internacional do Trabalho, com sede em Genebra, na Suíça, fundada em 1919, uma das mais antigas organizações internacionais do mundo. E a organização que, além do mais, tem toda uma história no campo da proteção dos direitos humanos. A doutrina identifica, na fundação da Organização Internacional do Trabalho, um dos marcos históricos na construção da noção de proteção internacional dos direitos humanos, numa época em que essa noção ainda era muito vaga e numa época, 1919, em que os Estados ainda eram muito ciosos da sua soberania. Tá certo? O direito internacional do trabalho, portanto, vai ser o fruto dessa preocupação. Em outras palavras, a partir dessa preocupação com o trabalho, vai surgir o direito internacional do trabalho, que vai ser o ramo do direito voltado a construir padrões trabalhistas mínimos em todo o mundo, com o intuito de contribuir não só para a promoção da dignidade humana nas relações de trabalho, mas também de contribuir, de colaborar com o progresso social e, indiretamente, com a paz mundial. Mas, como eu falei antes, direito internacional do trabalho não é só OIT. Essa preocupação vai existir também em outros âmbitos. E aqui vamos destacar o âmbito da ONU e o âmbito da OEA. A título de síntese, para começar a finalizar esse ponto, qual é o objeto do direito internacional do trabalho? Como falamos, o direito internacional do trabalho visa, primeiramente, a estabelecer padrões trabalhistas mínimos internacionais. Visa a estabelecer parâmetros mínimos que todos os povos deverão seguir. E aqui vai uma noção muito importante. São padrões mínimos.
Não se impede que um Estado soberano, no exercício do seu poder de legislar, proteja melhor o trabalhador, proteja melhor o empregador, cuide de uma maneira mais ampla das relações trabalhistas. Mas isso sempre deve acontecer dentro desses parâmetros mínimos que foram estabelecidos e que são estabelecidos ainda no direito internacional do trabalho. A partir do estabelecimento desses padrões mínimos é que surge um outro objeto do direito internacional do trabalho, que é o de evitar que um Estado soberano acabe atrapalhando a caminhada do outro rumo ao seu processo de desenvolvimento. Como é óbvio, já indicamos que o direito internacional do trabalho vai se preocupar também com a proteção da dignidade da pessoa humana, de todas as pessoas envolvidas nas relações de trabalho. Mas aqui vai um ponto também muito importante. E esse ponto quem nos ensinou foi a OIT. E esse ponto é um legado da OIT. Todas as matérias relativas às relações de trabalho no direito internacional do trabalho devem ser discutidas por todos os atores relevantes das relações de trabalho, que são os empregados, os empregadores e o poder público. É a noção de tripartismo. E, nesse sentido, a preocupação também vai ser com a situação dos empregadores, que também terão alguns direitos a serem garantidos, como, por exemplo, o direito de propriedade, que é direito humano e que traz N implicações, e que também terão várias ideias com as quais contribuir para a formação de um melhor marco mínimo para as relações laborais. Por fim, o direito internacional do trabalho tem esse objeto maior de dar a sua parcela de contribuição para um mundo mais tranquilo, um mundo mais justo, um mundo mais estável. Quais as principais características do direito internacional do trabalho? Digamos que o direito internacional do trabalho tem a ver com a proteção da dignidade da pessoa humana, as noções ligadas aos direitos humanos acabam se aplicando ao direito internacional do trabalho. Mas aqui eu queria destacar 2 pontos que são certamente marcos do direito internacional do trabalho. Primeiro, a noção de universalidade. Como as normas do direito internacional do trabalho visam a proteger a dignidade da pessoa humana, essas normas nascem da noção de universalidade e devem ser aplicadas com a noção de universalidade em mente, ou seja, devem ser aplicadas indistintamente a todos os seres humanos aos quais se dirigem, devem ser aplicadas de maneira igual, sem discriminação a todos os seres humanos aos quais se dirigem, e esse é um ponto a respeito do qual nós vamos falar daqui a pouco, quando nós apresentarmos algumas normas aqui do direito internacional do trabalho. Outra característica importante do direito internacional do trabalho é o princípio da primazia da norma mais favorável ao trabalhador, que é um princípio que também existe no direito interno. Se é verdade que o direito internacional do trabalho também vai considerar os interesses e as preocupações dos empregadores, é verdade que o empregado vai ser considerado como a parte mais frágil nesse sentido. Os seus direitos terão primazia dentro do direito internacional do trabalho também. E, por fim, o tripartismo, a respeito do qual eu volto a falar, a importância de que as deliberações sobre o direito do trabalho no âmbito internacional envolvam todos os atores relevantes das relações de trabalho, quais sejam o poder público, os empregadores e os empregados. Ditas essas palavras, nós passamos ao tratamento de algumas normas internacionais do trabalho que aparecem nos tratados. O nosso objeto agora é apresentar qual a contribuição do Sistema Global de Direitos Humanos, que é o sistema criado pela Organização das Nações Unidas, ONU, e que o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é o sistema administrado pela OEA, trouxeram e trazem para as relações laborais. Aqui há muita semelhança entre os dois sistemas. Muito do que é garantido no sistema global, no âmbito dos tratados da ONU, também vai ser igualmente garantido no âmbito do sistema interamericano. Apenas o sistema interamericano trará alguns pequenos pontos adicionais, talvez um pouco mais detalhados, fruto justamente de uma das vantagens da existência dos chamados sistemas regionais de proteção aos direitos humanos. Sistemas que em vez de abranger o mundo inteiro, abrangem apenas determinadas regiões. Que vantagens são essas? Fundamentalmente, a maior facilidade nas negociações, é mais fácil discutir normas entre estados mais parecidos entre si e também a maior capacidade de tutelar valores importantes para certas regiões. Por isso, o sistema interamericano ele vai garantir quase tudo que o sistema global garante, trazendo alguns pequenos pontos adicionais.
Nossas principais referências de estudo serão os tratados do sistema global e os tratados do sistema interamericano. No sistema global, nós teremos especialmente o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, de 1966, e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também do ano de 1966. Teremos, junto desses dois tratados, um documento que não é um tratado, mas que é muito importante quando se fala de proteção internacional dos direitos da pessoa humana, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos do ano de 1948, que não é um tratado, mas cujos dispositivos já ganharam status de importância jurídica, por se constituírem em verdadeiros princípios gerais do direito, normas costumeiras, normas de ius cogens do direito cogente. Ius cogens falamos na aula passada. Direito cogente, normas imperativas de direito internacional, vem do latim ius cogens, J-U-S, espaço C-O-G-E-N-S. O ius cogens, entende-se, também compreende as normas da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, de resto, as normas da Declaração Universal dos Direitos Humanos já foram positivadas, tanto no direito internacional como no direito interno. Portanto, não há hoje que se questionar a validade jurídica da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tudo bem, formalmente não é tratado, mas dentro do direito internacional, o tratado não é o único tipo de fonte que conta. Outras fontes também contam dentro do direito internacional. A Declaração Universal dos Direitos Humanos será uma dessas formas de expressão do direito alternativas aos tratados. Também dentro do sistema global, outros tratados devem chamar a atenção de vocês, que são tratados voltados a atender a questões específicas, que às vezes necessitam de uma maior atenção. Nós teremos a Convenção das Nações Unidas contra a Discriminação Racial, de 1965, a Convenção Internacional contra a Discriminação contra a Mulher, de 1979, a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, e a importantíssima Convenção de Nova York para a Proteção do Portador de Deficiência, de 2007. Por que importantíssima? Serão os direitos dos deficientes mais importantes que os direitos das mulheres? Doutrinariamente isso não ocorre. Doutrinariamente todos os direitos têm a mesma importância. Eu apenas destaquei a Convenção de Nova York para a proteção dos portadores de deficiência por um motivo, porque este é um dos únicos 2 tratados internacionais que no Brasil tem o status de equivalentes às emendas constitucionais, ponto que voltaremos a tocar na última aula do nosso curso, Tópicos de Direito Internacional. No sistema interamericano, por sua vez, eu destacarei apenas 2 tratados que vocês deverão estudar. O mais famoso deles é a Convenção Americana de Direitos Humanos, o famoso Pacto de São José da Costa Rica, que terá muito pouco a dizer sobre trabalho, mas que é um tratado que é muito conhecido no Brasil, já tem uma autoridade que chega a ser uma autoridade moral além de jurídica e que vai ser, portanto, objeto de estudo ainda que muito rápido. Por que muito rápido? Porque são poucas as normas de direito do trabalho dentro desse tratado. Mas isso não impede que haja outros documentos importantes. E é aí que nós vamos estudar o Protocolo de São Salvador, que é o outro tratado do sistema interamericano que vai trazer, realmente normas internacionais de proteção ao trabalhador. São esses os tratados que vocês, que têm interesse no tema e que precisam trabalhar com o tema, precisarão consultar, não só aqui para o melhor acompanhamento da nossa aula, o melhor estudo que decorra da nossa aula, mas, sobretudo, no trabalho de operadores do direito. Que normas, afinal, trazem esses tratados? Começamos pelas normas do sistema global. Primeiro, a primeira norma, melhor dizendo, a que chamamos a atenção, é a norma que deixa bem claro a universalidade dos tratados de direitos humanos, a universalidade das normas que visam a proteger e a promover a dignidade humana em todos os âmbitos. Porque a universalidade diz respeito à proteção indistinta das pessoas. Todas as pessoas fazem jus a um rol mínimo de direitos que é idêntico. Segundo, a universalidade diz respeito à proteção das pessoas em todas as circunstâncias, inclusive no trabalho. E terceiro, diz respeito à proteção da pessoa em todas as suas dimensões. E a dimensão da sua vida de trabalho também é uma dimensão, portanto, a ser resguardada. Apenas aproveitando a oportunidade,
eu lembro que a noção de que os direitos da pessoa humana são universais é combatida pelas teorias do relativismo, que defendem sucintamente que as diferenças entre as sociedades humanas, sobretudo no campo cultural, impedem a existência de uma moral universal única, válida para todos os povos, que seria o conjunto de normas de direitos humanos. Sem querer menoscabar a teoria, sem querer também entrar na polêmica, eu queria apenas informar aos que nos assistem que, no momento, o universalismo é a doutrina oficial. No momento, a noção de universalidade das normas de direitos humanos é a noção que aparece, tá, nos tratados, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na doutrina, nos julgamentos, etc. E o que eu quero dizer é que as normas que nós vamos ver a partir de agora são todas universais, são todas parte de um mínimo que deve se dirigir indistintamente a todos os membros da espécie humana, a partir do que também nascem as noções de igualdade e de não discriminação. Lembrando, porém, que quando se fala em discriminação, não se exclui, por outro lado, a possibilidade de que algumas pessoas ou grupos, por conta das suas especificidades, tenham um tratamento especial adicional. Lembrem-se, a noção de universalidade diz respeito a um mínimo idêntico a todos os seres humanos. Mas é evidente que algumas pessoas precisam de um cuidado adicional. As mulheres, que precisam conciliar a vida laboral com a maternidade, o portador de deficiência, que precisa se inserir no mercado de trabalho contando com algumas dificuldades para enfrentar, o idoso, a criança e por aí vai. Então essas pessoas terão um pacote adicional de direitos e isso não configura discriminação. Por quê? Porque a dignidade dessas pessoas depende do pacote adicional desses direitos. E isso eu quero deixar bem claro. O direito internacional do trabalho vai se preocupar com esse mínimo para todas as pessoas, mas ele vai também se preocupar com alguns aspectos adicionais, alguns pontos adicionais que precisam ser protegidos, que precisam ser resguardados, melhor dizendo, tutelados em relação a certas pessoas, em relação a certos grupos de pessoas. A noção de universalidade está fundamentalmente consagrada nos artigos 1, 2 e 7 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Cabe aqui ressaltar um ponto, que esses artigos, eles deixam muito claro que os fatores de discriminação não são exaustivos. Em outras palavras, às vezes as pessoas são privadas no todo ou em parte de seus direitos por fatores legítimos, que são fundamentalmente a manutenção da ordem pública e a proteção dos direitos e liberdades das demais pessoas, cabendo ressaltar que a limitação nesses casos deve ser sempre estritamente proporcional às necessidades dessa limitação. Quem define isso não é o professor, quem define isso é o artigo 29 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Entretanto, às vezes a pessoa é privada de alguns direitos por outro motivo, seja por sua raça, seja por ser mulher, seja por ser criança, seja por ser estrangeiro, tá? Alguns desses motivos estão listados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e em vários outros tratados. Entretanto, esses tratados trabalham também com a expressão ou qualquer outra condição, tá? Para dizer que outros motivos que venham porventura a surgir no desenvolvimento social podem ensejar também a discriminação no âmbito das relações laborais. Então, a primeira norma de direito internacional do trabalho é exatamente essa. É a norma que estabelece que todos os seres humanos são titulares de um rol mínimo de direitos que é idêntico a todos os seres humanos e por isso devem ser tratados com igualdade e de maneira não discriminatória. Cabe aqui ressaltar que a própria Organização Internacional do Trabalho vai se preocupar com o fenômeno da discriminação por meio de duas convenções que são marcantes. A Convenção 100, que visa a combater a desigualdade de remuneração entre mulheres e homens em trabalho de igual valor, e a Convenção 111, que visa a combater como um todo a discriminação no mercado de trabalho. Antes de continuar com os direitos do trabalhador, por que não falar de deveres? Há dois deveres que trabalhadores e empregadores devem seguir à luz do direito internacional do trabalho. Primeiro, é o dever estatuído no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o dever que as pessoas têm de tratar umas às outras com espírito de fraternidade, fazendo com que o ambiente de trabalho, portanto, deva ser o mais saudável possível, sem tantos episódios de inúmeras modalidades de assédio que, de vez em quando, vez por outra, recebemos notícias a respeito. O ambiente de trabalho deve ser um lugar de convivência fraterna e isto não é uma norma meramente moral, é também uma norma jurídica.
Outra norma que diz respeito a deveres, diz respeito ao fato de que as pessoas devem exercer seus direitos nos estritos limites do respeito aos direitos dos demais e da ordem pública. Essa é a norma do artigo 29 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, cabendo lembrar que essa limitação deve ser aquela estritamente necessária para a garantia dos direitos das demais pessoas e a garantia da ordem pública. Eu, inclusive, vou me ocupar de ler o artigo 29, inciso 2 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que trata exatamente sobre esse ponto. No exercício de seus direitos e liberdades, todo indivíduo estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Passados esses pontos, a gente vai entrando em normas cada vez mais específicas. Uma das grandes preocupações do direito internacional do trabalho é o combate ao trabalho forçado, é o combate ao trabalho para o qual a pessoa não se ofereceu livremente, o qual a pessoa não aceitou livremente. Essa preocupação é tão grande que ela aparece logo no início da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 4º, vai aparecer no Pacto dos Direitos Civis e Políticos e lá na frente no Pacto de São José da Costa Rica. A preocupação do direito internacional do trabalho é não apenas com essa prática, mas também com as práticas correlatas, como, por exemplo, o tráfico de pessoas para que em seu destino exerçam trabalhos para os quais não foram livremente recrutados. Tá? Cabe ressaltar, porém, o detalhe do artigo 8º do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e do artigo também 8º do Pacto de São José da Costa Rica, que estabelecem certas formas de trabalho que não podem ser consideradas forçadas, como, por exemplo, os trabalhos exercidos dentro de presídios, dentro de prisões ou como decorrência de condenações, tá? Os serviços de caráter militar, bem como os serviços civis alternativos, os serviços exigidos por ocasião de grandes tragédias, grandes cataclismas, grandes desastres que exijam a mobilização de uma sociedade e, por fim, os serviços que façam parte das chamadas obrigações cívicas normais. Tais tarefas não podem ser consideradas trabalhos forçados, acrescentando o Pacto de São José da Costa Rica, que o trabalho feito dentro de um estabelecimento prisional não pode reverter em benefício de pessoas jurídicas de direito privado. Essa é a norma do Pacto de São José da Costa Rica. As normas internacionais de direitos humanos vão também garantir o direito ao trabalho, que que no Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, é o direito que tem todas as pessoas de assegurar a possibilidade de ganhar a sua vida por meio de um trabalho livremente escolhido ou aceite, direito esse a ser resguardado pelo Estado por dois instrumentos. Primeiro, instrumentos de capacitação, ou seja, o Estado vai ter de preparar a população para o mercado de trabalho por meio do sistema educacional ou de outros sistemas pertinentes. E segundo, por políticas que permitam a promoção do desenvolvimento econômico. Este é o olhar do direito internacional. Outros ramos do direito podem ter um olhar diferente em relação ao direito ao trabalho, mas o direito internacional ao trabalho tem exatamente esse olhar um tanto quanto diferenciado. Cabe ressaltar que o Protocolo de São Salvador acrescenta ainda, tá, que devem os Estados soberanos se preocupar em estabelecer políticas que permitam o acesso da mulher ao mercado de trabalho em condições de igualdade com os homens, fato que nem sempre é parte da realidade, como é bastante sediço. O direito internacional do trabalho também estabelece o direito à livre escolha de emprego, seguida apenas nos termos do Protocolo de São Salvador, a vocação da pessoa, e nos termos do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, observadas as qualificações exigidas. Ou seja, se é certo que cada um pode trabalhar no que quer, é verdade também que a pessoa deve se preparar para aquilo. O que se quer evitar é o planejamento geral, os grandes planos que dirijam mão de obra a determinadas áreas, tornando a vida laboral muito difícil para algumas pessoas e maculando, portanto, a sua dignidade. Uma grande preocupação do direito internacional do trabalho é o direito à igual remuneração por igual trabalho
consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 23, no Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, no Pacto de São José, com um foco específico sobre um ponto, a desigualdade que ainda persiste entre mulheres e homens exercendo a mesma função. Esse tema, como eu falei, é tão importante que ele vai ser também objeto de uma convenção da OIT, a Convenção 100 de 1951, referência inafastável do operador do direito que trabalhe nesse assunto. O direito internacional do trabalho também prega que o Estado deverá garantir condições justas e favoráveis de emprego. Essa norma não é tão detalhada, mas a ideia do direito internacional do trabalho é estabelecer padrões trabalhistas mínimos. O Estado, por meio da lei interna, não só pode, como deve, detalhar como serão essas condições favoráveis de trabalho. Agora, não pode permitir condições desfavoráveis. Se as condições favoráveis de trabalho são garantidas, aí os padrões trabalhistas mínimos estarão sendo observados. Se não forem, não estarão sendo observados. Há uma certa queixa em relação ao direito internacional a respeito do caráter um tanto quanto genérico de algumas de suas normas, mas isso se deve, em primeiro lugar, ao fato de que essas normas serem construídas por meio de negociações, nem sempre negociações tão simples. Em todo caso, o importante é que o Estado, no esforço de garantir a aplicação dessa norma, possam os Estados garantir essas condições, assegurar essas condições. Tá? Também outros valores vão ser tratados dentro das normas internacionais de direito do trabalho, como o direito a uma remuneração justa e satisfatória, que assegure ao trabalhador e à sua família uma existência compatível com a dignidade humana, condições de trabalho seguras e higiênicas. São outros exemplos de normas bem genéricas do direito internacional do trabalho, que são todas direitos dos trabalhadores. Mas há algumas normas mais específicas, e eu queria destacar aqui a norma do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em seu artigo 7, que estabelece o direito a iguais oportunidades para todos, de promoção no seu trabalho, à categoria superior apropriada, sujeito a nenhuma outra consideração, além da antiguidade no serviço e da aptidão individual. É o direito à promoção, em suma, de acordo com critérios previsíveis, de acordo com critérios justos, de acordo com critérios já naturais, como a antiguidade no trabalho e a qualidade no trabalho. Um direito muito objeto de grande preocupação, melhor dizendo, dentro do direito internacional do trabalho, é a liberdade sindical. Ela vai aparecer em quase todos os tratados internacionais voltados à proteção dos direitos humanos e vai ser objeto de grande atenção da OIT, por meio da Convenção 87 da OIT sobre liberdade sindical, que ainda não entrou em vigor para o Brasil, mas que mesmo assim é uma referência importante para a doutrina, a Convenção 98 da OIT sobre liberdade sindical e princípio de negociação coletiva, e, por fim, a Convenção 151 da OIT sobre a liberdade sindical no serviço público, que já foi ratificada pelo Brasil, está pendente apenas de promulgação pela senhora Presidenta da República, o que poderá ocorrer a qualquer momento. O que eu digo aqui é para mostrar a importância da garantia da liberdade sindical. Liberdade essa que é vista pelo direito internacional do trabalho como condição para um progresso contínuo. As pessoas, empregados e empregadores, devem ter a capacidade de poder, sempre que possível, sempre que necessário, se manifestar a respeito das condições de trabalho e pugnar por outras condições. Quando essa liberdade deixa de existir, quando a liberdade de discutir, a liberdade de ser contra, essas liberdades deixam de existir, a sociedade vai chegar à estagnação. Esse é o olhar do direito internacional do trabalho, daí a importância que se atribui muito grande à liberdade sindical, a ponto de a própria Organização Internacional do Trabalho ter dois grandes órgãos para fiscalizar as suas normas. O Comitê de Liberdade Sindical, para o tema da liberdade sindical, e a Comissão de Peritos, para todos os demais temas da Organização Internacional do Trabalho. Liberdade sindical, que é, entre outras coisas, a liberdade de criar sindicatos, a liberdade de os sindicatos criarem federações, a liberdade de as federações criarem confederações, tanto no âmbito interno como no âmbito internacional, a liberdade de o trabalhador fazer ou não fazer parte de um sindicato, a liberdade de o sindicato decidir acerca dos interesses a defender e, por fim, o direito de greve, este a ser regulado de acordo com as leis de cada país, cabendo ressaltar que o direito de greve poderá ser limitado ou poderá não existir
para membros das Forças Armadas e das Forças Policiais. Aqui cabe ressaltar duas coisas. Primeiro, o direito de greve é um tema controverso, tanto que o direito internacional não é exatamente a expressão de um acordo nesse tema e, portanto, o tema passa aos cuidados do ordenamento interno de cada Estado. E o Estado tem a faculdade de vedar o direito de greve a forças policiais e militares, mas isto é uma faculdade. Se o Estado quiser garantir o direito de greve para essas forças, fica a cargo de cada Estado. Isso é a norma que se estabeleceu dentro do direito internacional do trabalho. Por fim, encerrando já a parte do sistema global de direitos humanos, há também uma previsão de atenção especial às mães, voltada sobretudo a que elas possam conciliar o trabalho com a maternidade, e às crianças, para que elas possam não ser objeto de exploração. Lembrando que para o direito internacional, criança é toda pessoa menor de 18 anos. Breves informações sobre alguns outros tratados do sistema global. A Convenção Internacional contra a Discriminação Racial não traz nada específico em relação ao universo laboral. Entretanto, chama a atenção para o fenômeno da discriminação racial, qualificando-o, sobretudo, como a discriminação não só pelo motivo de raça, mas também pelo motivo de cor, pelo motivo de descendência, pelo motivo da origem nacional ou pelo motivo da origem étnica. Evitando, assim, discussões que podem ser muito complexas sobre o que é raça A, o que é raça B, e assim ampliando o escopo de proteção da pessoa que sofrerá de discriminação racial por qualquer uma dessas questões aqui mostradas. Essa norma é a norma do artigo 1º, parágrafo 1º, da Convenção das Nações Unidas contra a Discriminação Racial, mas aqui cabe chamar também a atenção da norma do parágrafo 4º do artigo 1º, que é a norma das ações afirmativas, que permite, em caráter temporário e excepcional, que determinadas pessoas ou grupos raciais sejam beneficiados por medidas que estejam voltadas a garantir o gozo dos direitos dessas pessoas. Medidas essas que deverão ser excepcionais e temporárias, que deverão cessar após garantir os seus objetivos. Essa é a norma do direito internacional do trabalho em relação à ação afirmativa e raça. Na Convenção Internacional contra a Discriminação contra a Mulher, 2 destaques. O artigo 1º, que chama a atenção não só da discriminação da mulher no trabalho, mas também da discriminação pelo Estado Civil da mulher. E o artigo 11, que traz inúmeros direitos muito interessantes para o universo laboral e a relação da mulher com o universo laboral. Como, por exemplo, o direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego, o direito à igual remuneração por igual trabalho e igualdade de tratamento relativa a um trabalho de igual valor, bem como igualdade de tratamento com respeito à avaliação na qualidade do trabalho. O direito à proteção à saúde e à segurança nas condições de trabalho, inclusive a salvaguarda na função de reprodução, a proibição da demissão por motivo de gravidez ou de licença maternidade e a proibição da discriminação nas demissões motivadas pelo Estado Civil, a proteção especial às mulheres durante a gravidez nos tipos de trabalho comprovadamente prejudiciais a elas e o estímulo ao fornecimento de serviços sociais de apoio necessários para permitir que os pais combinem as obrigações para com a família, com o trabalho. E aqui chamar a atenção que essas normas, elas também são pauta de política pública, pauta a ser observada pelo Executivo e também pauta do Legislativo, pauta de elaboração de novas normas jurídicas no assunto. A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança foca na proibição da exploração da criança, da proibição do menor de 18 anos, entre os artigos 36 e 40. São normas mais genéricas, mas sempre com o mesmo espírito, o espírito da proibição da exploração do menor de 18 anos e também o espírito de que, dentro do universo laboral, quando o menor de 18 anos puder trabalhar, que sejam sempre observados os seus maiores interesses. O princípio do maior interesse da criança, no artigo 3 da Convenção sobre os Direitos da Criança, é referência para todo o tema, tá? Todo o tema do tratamento do menor de 18 anos no direito. Não é apenas no direito do trabalho, é no direito como um todo. E, por fim, a Convenção de Nova York para a Proteção do Deficiente. Eu recomendo aos interessados que estudem o artigo 27 da referida convenção, que se trata, sobretudo, de deixar bem claro que os direitos dos trabalhadores são também os direitos dos trabalhadores que, porventura, sejam portadores de alguma deficiência ou que tenham sido portadores de deficiência. Porque, atenção,
a Convenção de Nova York vai também proteger contra a discriminação aqueles que foram portadores de deficiência. No âmbito do sistema interamericano, o Pacto de São José da Costa Rica, como eu já falei anteriormente, é muito, digamos, econômico em relação à proteção dos direitos dos trabalhadores, mencionando apenas o tema do direito ao trabalho livre, ou seja, da proibição do trabalho forçado no artigo 6º, e a proteção da liberdade sindical no artigo 16º, bem como remetendo ao Protocolo de São Salvador a questão da proteção do trabalhador. É, portanto, o Protocolo de São Salvador, cujo nome oficial é Protocolo Adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a principal fonte para quem quer estudar as normas internacionais do trabalho no sistema interamericano. Fundamentalmente, como eu falei para vocês no momento anterior, as normas de proteção ao trabalhador no sistema interamericano são rigorosamente as mesmas em relação ao sistema global. Eu apenas queria acrescentar, como já falei anteriormente, o parágrafo 2º do artigo 6º do Protocolo de São Salvador, que estabelece, e eu reitero, que na garantia do direito ao trabalho não basta capacitar a população, não basta promover o desenvolvimento econômico. Os estados devem também se comprometer a executar e a fortalecer programas que venham a coadjuvar um adequado atendimento da família, a fim de que a mulher tenha real possibilidade de exercer o direito ao trabalho. Fala-se também no artigo 7º do Protocolo de São Salvador, tá, o direito do trabalhador a trocar de emprego, de acordo com a respectiva regulamentação nacional. Fala-se também o direito do trabalhador à promoção ou avanço no trabalho, aqui mais detalhado que no Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, dizendo que na promoção serão levadas em conta suas qualificações, competência, probidade e tempo de serviço, o direito a uma indenização pela demissão, já que o Protocolo de São Salvador consagra a estabilidade dos trabalhadores, mas como consequência a quebra dessa estabilidade, o direito a uma indenização pela sua eventual demissão. Fica consagrado também no Protocolo de São Salvador a proibição do trabalho noturno, insalubre ou perigoso para os menores de 18 anos. E quando alguém menor de 16 anos vier a trabalhar, coisa que no Brasil só é possível como aprendiz, a observância rigorosa da manutenção da frequência do menor ao ensino, à educação formal. Fala-se também dentro do Protocolo de São Salvador nos direitos sindicais e também no direito à previdência social. Já chegando quase ao final da nossa atividade, eu lembro que esses direitos são todos sindicáveis em alguns órgãos. Todos eles estarão voltados a fornecer recomendações aos estados quando acionados. Esses órgãos são os órgãos aos quais incumbe a missão de garantir a aplicação desses tratados. No campo do sistema global, nós temos o Comitê de Direitos Humanos, que vela pelo Pacto dos Direitos Civis e Políticos, o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que cuida do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o Comitê contra a Discriminação Racial, o Comitê contra a Discriminação contra a Mulher, o Comitê pelos Direitos da Criança e o Comitê para a Proteção das Pessoas com Deficiência. Todos esses 6 comitês recebem relatórios anuais dos estados e podem recomendar aos estados as medidas adequadas para o cumprimento desses tratados. Entretanto, todos esses comitês, exceto o Comitê para os Direitos da Criança e o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também receberão as chamadas petições individuais, denúncias que vítimas de violações dos direitos humanos no Brasil podem apresentar diretamente a esses órgãos quando tiverem esgotados os recursos internos necessários para que tenham obtido aqui no Estado brasileiro, dentro do Brasil, a reparação devida, lembrando que o requisito dos recursos internos poderá não existir quando esses recursos operarem de uma maneira muito lenta ou não operarem de acordo com regras internacionais constantes dos tratados de direitos humanos no tocante ao processo como um todo. No âmbito interamericano, as partes, os interessados podem recorrer à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas apenas no tocante aos direitos garantidos no Pacto de São José, ou seja, a proteção dos trabalhos forçados e a liberdade sindical, e há um único direito garantido no Protocolo de São Salvador, que é a liberdade sindical. Em outras palavras, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos velará pelo cumprimento do Pacto de São José e do Protocolo de São Salvador, recebendo relatórios com estudos,
com missões de investigação, recomendando, por exemplo, ao Brasil o que fazer. Mas a comissão poderá ser acionada também por uma vítima de um trabalho forçado ou por uma vítima da violação da liberdade sindical. A ação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos poderá começar a partir de uma petição individual, a partir de uma denúncia individual, mais uma vez, quando forem esgotados os recursos internos brasileiros para a reparação do direito em território nacional, exceto quando esses recursos não operarem de acordo com padrões internacionais de obediência às regras do processo ou quando não operarem com a devida celeridade. A comissão fará uma recomendação. Se essa recomendação não for cumprida, poderá recorrer à Corte Interamericana de Direitos Humanos e aí a Corte Interamericana de Direitos Humanos poderá julgar o Brasil como já julgou no caso Escher e outros, caso envolvendo um fato relativo à liberdade sindical no estado do Paraná, que resultou na condenação do Brasil e na obrigação de o Estado brasileiro indenizar as vítimas da violação da liberdade sindical. Já se aproximando do final da nossa aula, eu gostaria de olhar para a minha bancada e perguntar se vocês têm alguma dúvida em relação àquilo que foi falado aqui. Sim. Há alguma possibilidade de acionar os órgãos do Sistema Interamericano dos Direitos Humanos para proteger os direitos dos trabalhadores brasileiros? Obrigado pela pergunta, Dalton. Essa pergunta é muito importante, eu acabei de falar desse tema, mas é sempre bom enfatizar. Existe possibilidade, sim, de serem acionados órgãos internacionais. A vítima de uma violação dos direitos humanos pode, diretamente, ou por meio de uma ONG registrada no Brasil, ou por meio de alguém a seu rogo, até porque a vítima de uma violação do direito pode estar até morta, pode-se recorrer à Comissão Interamericana de Direitos Humanos por meio da chamada petição individual. O principal requisito para essa petição é o esgotamento dos recursos internos, que poderá, como eu falei para todos, ser levantado esse requisito, não ser exigido esse requisito, caso o judiciário brasileiro não funcione a contento, não haja possibilidade de acesso à justiça ou o judiciário não funcione com a devida celeridade. Outro requisito é o prazo máximo de 6 meses após a notificação do esgotamento do último recurso, a inexistência de litispendência internacional, ou seja, não se pode recorrer ao mesmo tempo a outro órgão, e, por fim, a proibição do bis in idem, afinal, se já tivesse sido recorrido a outro órgão, não poderá se recorrer novamente, tá? Além de a norma violada ter de ser do sistema interamericano. Atualmente, o sistema interamericano tutela apenas a liberdade sindical e o direito ao trabalho por meio do direito à petição individual, ou melhor dizendo, tutela apenas a liberdade sindical e a proibição dos tratados forçados por meio da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, agindo aqui nesse caso, recebendo petições individuais. Em outras palavras, para ser um pouco mais claro, só se pode peticionar, por enquanto, para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no tocante à violação da liberdade sindical e no tocante à violação das regras que proíbem o trabalho forçado. Outra pergunta. A liberdade sindical é um dos temas prioritários dentro da Organização Internacional do Trabalho. Como o Brasil recepciona as principais normas emandadas daquela organização nessa matéria? A liberdade sindical, como eu falei para vocês, é muito importante. Ela é condição para um progresso constante. Ela é a condição para a constante revisão de regras que podem servir no momento e não servir depois. Ela é a condição para que todas as partes envolvidas nas relações laborais mostrem quais são os seus interesses e assim se possa chegar a uma regulamentação mais democrática, mais legítima e mais e que atenda melhor aos anseios de todos os envolvidos nas relações laborais. Para que haja uma defesa de posições, a liberdade sindical sempre é muito conveniente, visto que com a liberdade sindical se podem defender ideias de maneira mais organizada. O Brasil se comprometeu em proteger a liberdade sindical dentro da OIT também, isso é decorrência da própria Constituição da OIT, que é o tratado principal daquela organização. Entretanto, há 3 tratados específicos e a situação do Brasil é a seguinte. A Convenção 98 da OIT sobre liberdade sindical e negociação coletiva já foi ratificada pelo Brasil. A Convenção 87 da OIT sobre liberdade sindical, porém, ainda não foi ratificada pelo Brasil. Sobretudo por um detalhe, porque o Brasil garante o princípio da unicidade sindical em sua Constituição, ao passo que a Convenção 87 é a Convenção da pluralidade sindical. Por fim, a Convenção 151 da OIT sobre a liberdade sindical no serviço público já está a caminho. Ela já foi aprovada pelo Congresso brasileiro, ratificada pelo Estado brasileiro, está pendente apenas de promulgação
pela senhora Presidenta da República, o que deverá ocorrer a qualquer momento e que deverá ocorrer nesse contexto em que se fala também no estabelecimento dos parâmetros para a greve no serviço público. Então, nós estamos chegando ao final da nossa aula. Nós apresentamos a importância do trabalho no cenário internacional, apresentamos o conceito do direito internacional do trabalho, esse conjunto de padrões trabalhistas mínimos voltados a garantir a dignidade da pessoa humana, voltados a fazer com que um Estado não dificulte a vida do outro no seu processo de desenvolvimento, voltados a contribuir para a paz no mundo. Vimos que as normas desse ramo do direito vão muito além da Organização Internacional do Trabalho, estão também dentro das normas do Sistema Global de Direitos Humanos, que nasce dentro da ONU, e dentro das normas do Sistema Interamericano, que nascem dentro da Organização dos Estados Americanos. Vimos também que essas normas contam com algumas estruturas para a sua concretização, na forma de comissões e comitês, que vão atuar sobretudo por meio de recomendações. Mas a Comissão Interamericana de Direitos Humanos poderá, em alguns casos, recorrer à Corte Interamericana de Direitos. Caso tenham alguma dúvida, vocês já sabem, saberdireito@stf.jus.br. Informem no e-mail, eu lembro sempre, o nome do professor e a matéria, para facilitar a distribuição do e-mail. E quem quiser rever as aulas é só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Assistam a outras aulas do programa e assistam a nossa próxima aula, a última aula do curso Tópicos de Direito Internacional sobre Direito Internacional dos Direitos Humanos e o Brasil. Muito obrigado.